Bom dia, amada igreja, igreja valorosa, igreja que foi comprada com preço de sangue, igreja que foi exaltada pelo Senhor da glória, a igreja que encabeça é Jesus. Esta é a videira verdadeira, Jesus Cristo, Ele está no nosso meio. Então vamos louvar o Senhor, engrandecer aquele que nos dá o ar que respiramos, a existência dele no nosso meio, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E daqui para frente também até aqui nos ajudou o Senhor. Que a palavra do Senhor se cumpra em nossa vida todos os dias, que possamos andar com caminhadas que dá dignidade ao Deus da glória, que está sempre conosco, sempre caminhando conosco, sempre do nosso lado. Ele que ouve o nosso grito de socorro e, ao mesmo tempo, o nosso clamor e a nossa adoração a Ele. Então, a esse Deus triunfante, o Deus da vida, que nos gerou pela palavra do seu poder, e todas as criaturas, céus, terra e mar e o universo, a Ele, o soberano Deus, honra, glória, poder e majestade. Amém? Louvamos o nome do Senhor, engrandecemos ao Rei da glória, ao Deus do sobrenatural. O tema do nosso culto hoje é: ande na luz, abandone o pecado. Vamos lá. Isaías 2:5 diz: vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Amém? Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã de domingo, neste dia que se chama hoje, o dia em que a tua igreja se reúne, Senhor, Paizinho amado, para nos apresentar diante da tua glória em adoração e reverência. Pai, fale conosco, Senhor. Abre os nossos olhos do coração, dai-nos entendimento e uma mente sadia para alcançarmos, Senhor, entendimento, Pai, sabedoria e discernimento, Pai, no nome de Jesus. E a igreja diga amém, amém e amém. O profeta Isaías chama o povo a andar na luz do Senhor. Mas também o profeta Isaías, ele diz em Isaías 5:18, assim: ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando-a com as cordas do engano, e ao pecado com os tirantes de carroça. Então, o que nós podemos aprender aqui? Que há indivíduos que não apenas correm atrás da iniquidade, mas puxam-na para si. Não apenas flertam de longe com o pecado, mas arrastam-no para dentro do seu coração. E nós temos que prestar atenção nisso, saber identificar, amadurecer na fé, porque se você pensa que se você traz para o teu coração, está pecando da mesma forma que se realizar. Por isso que Paulo diz que tudo que for puro, que tudo que for perfeito, que tudo que for de boa fama, isso ocupe o vosso coração. A nossa vida, a nossa caminhada diária com Jesus é um exercício para que nós possamos ser limpos e andar na presença do Senhor. Vai haver perseguição, angústia, aquilo que a tua carne gosta, no que se refere a pecado, vai tentar te atrair, você vai flertar com aquela condição que você gosta, mas você tem o poder da palavra. Quando Jesus foi para
para o deserto, Satanás falou: olha, aqui, ó, tem o que você quer. Ele falou: transforma as pedras em pães. E Jesus respondeu para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Olha, prostra-se diante de mim e eu te darei todos os reinos da terra. Então ele falou: eu te repreendo, Satanás, para trás de mim. Somente a Deus darei culto. E aí, anjos vieram e serviram a Jesus. Compreendem isso? A nossa vida com Jesus é um exercício até a gente chegar na glória. Ainda há pouco eu estava conversando com a irmã Catarina sobre isso. Falei, é um exercício diário. Nós devemos nos exercitar diariamente os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Nós temos que estar sempre ligado nessa bússola que é a palavra do Senhor. Há dificuldades? Há, mas há treinamento da palavra. E quando você é treinado pela palavra, você sai o quê? Mais que vencedor. Então, quando nós somos ainda criancinha, tomando o leitinho da salvação, porque não pense que nós somos salvos e que está tudo completo. Olha, está tudo completo, mas Paulo diz: trabalhai a vossa salvação com santo temor. Então, Paulo diz que nós temos que trabalhar a nossa salvação. Não é apenas confessar Jesus já está jóia, mas eu vou continuar praticando as obras das trevas, as obras mundanas. Não. Paulo diz: trabalhai a vossa salvação com temor e tremor. Tu és salvo? Sim. Mas você tem que trabalhar a vossa salvação, para que nos momentos oportunos, que vierem as provas, que os ventos baterem com força, que as águas se levantarem com fúria, você tenha a palavra para te dar escudo e proteção. Amém? Então, triste realidade daqueles que amam o pecado. Atrai o que é mal e ainda fazem aliança com o que é abominável aos olhos de Deus. Aí vem aquela: quem é você para me julgar? Essa é a frase predileta daquele que anda errante e quer continuar andando. Então você exorta o justo e ele se alegrará. Se você exortar o ímpio que anda na escuridão, ele ficará com raiva, porque ele quer continuar andando naquelas práticas. Então, se veem o que é repulsivo, e eles desejam, se escutam o que é mal, eles cobiçam. Desde que o mundo é assim. Desde que é mundo, fulaninho puxa tapete do outro, sabe? Desde que o mundo é mundo, as mentiras imperam. Mas você não é do mundo. Então não tem que cobiçar. Tem que aguardar em Deus, porque Ele vai te abençoar. Então essas pessoas não apenas alimentam suas fantasias perigosas no coração, mas empenham-se em praticar tudo aquilo que seu coração deseja. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o coração é extremamente corrupto e enganoso. A sua vida tem que estar pautada na palavra. É difícil, irmão, é difícil. Mas se você se dedicar a isso, você vai passar uma etapa, 2 etapas, 3 etapas. Nós ouvimos um testemunho aqui. Ora, um testemunho que foi além das forças humanas, mas que prevaleceu. E se fosse feito através da carne?
não obteria bom êxito, não obteria vitória, porque a vitória vem de Jesus. Então o homem precisa se conscientizar em largar o pecado, seguir na luz do Senhor. Há pessoas que correm atrás do que é mal e também arrastam o que é mal para dentro do seu coração. E elas fazem isso com empenho e esforço, como que puxando uma corda, como um carro de boi que usa tirantes para arrastar pesadas cargas. Elas fazem isso. Os que amam o pecado destrói a si mesmo e machuca quem vive ao redor. Vocês acham que crente não faz isso? Faz. Muitos crentes cobiçam o que é de outros, invejam o que é de outros e até tentam intimidar o outro irmão. E diz que é cristão. Precisa muito ser trabalhado. A palavra trabalha na nossa vida, no nosso coração. É a palavra que trabalha. É a palavra. Então, se nós temos um ego muito inflado, precisamos nos submeter a essa palavra. Que a palavra corta juntas e medulas e penetra na profundidade do âmago do coração do homem. E aí você estará sendo transformado de glória em glória até ser dia perfeito. Será colocado em situações difíceis para ver se você vai negar a palavra do Senhor? Será. Sempre. Até Jesus voltar. Jesus foi colocado. Satanás veio ao encontro de Jesus e fez diversas ofertas ao Senhor. E o Senhor estava com fome, o Senhor estava com sede. Mas ele combateu Satanás com a palavra. Então, combata o Satanás, o inimigo, com a palavra, porque essa palavra foi a que gerou a tua vida. Essa palavra tem poder. Tira a tua arrogância, a soberba, sabe, a vaidade de achar que tudo que você pensa está certo. Se não tiver respaldo da palavra, está totalmente errado. Nós precisamos ser transformados de glória em glória, nos vícios, na maneira de falar, dos nossos pensamentos, na maneira de andar. Irmãos, cuidado com o seu coração. Há muito crente por aí com o pensamento impregnado de orgias, de sexo ilícito. Lute contra isso. Bata na porta de Deus, Senhor, livra-me. E Ele te livrará. Faça o exercício diário da palavra. Faça isso, vida de oração. Vocês percebem que nós batemos na tecla da oração? Ore, igreja, ore, porque é na oração é que nós somos transformados, é na intimidade com o Senhor que nós seremos transformados de glória em glória, até ser dia perfeito. Tua carne gosta de oração? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Muitas vezes o nosso dia é travado de diversas atividades. E quando chega na hora de dormir, tá igual o desenho lá. Vou para a cama e não aguento não. Ore, igreja, ore, tenha vida de oração. Quem te deu a salvação foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a Ele a glória, a majestade, o poder, a Ele toda a glória, todo o tributo seja levado a Ele e a mais ninguém.
É Ele quem te leva para o céu. Não é amigos, não é nada, não são seus pensamentos, seus desejos. Não. Um dia chegaremos diante dele. E vamos ter que prestar lá o nosso depoimento lá, né? Porque ele vai pedir conta. Os nossos olhos não estão vendo, mas está escrito. E esse dia vai chegar. Então, os que amam o pecado destrói a si mesmo e machuca quem vive ao seu redor. Então, cuidado com as amizades. Cuidado com quem você se assenta. Cuidado com a mesa que você fica sentado. Cuidado com a conversa com quem você conversa. Cuidado com aquilo que você ouve, porque entra, inflama, te destrói. Ele vai dividir você. Você vai cochear entre dois pensamentos. Vai ficar em cima do muro, mas não tem nada demais. Pois eu te digo que tem. Os que buscam o pecado sofrerão as amargas consequências dessa escolha insensata. O pecado é o maior torturador. Ele é um chicote impetuoso que açoita com rigor excessivo. Ele açoita com rigor excessivo os seus escravos. E se você é escravo de algum tipo de pecado, mate esse pecado. Seja corajoso, porque Deus diz na palavra dele, não te mandei eu? Seja corajoso. Ele é um embuste. Ele vem empacotado com cores atraentes, mas ele esconde um veneno mortal. O pecado paga com sofrimento as suas promessas de prazer. Quantos casais nós estamos vendo na rede social que largam suas mulheres, largam os seus maridos. Ai, eu me apaixonei. Eu tenho química. Esse tal de química é uma desgraça. E aí, todo mundo sabe da sua vergonha. E aí, dá tudo errado. Porque o pecado, ele se apresenta como com várias cores atraente, na verdade, com promessas de prazer, mas ele paga com sofrimento. Ele escraviza quem promete liberdade. Ele traz aquele que se rende a ele escravo. Mata a quem convida a celebrar as alegrias da vida. O pecado é maligníssimo e seus efeitos são desastrosos. E o seu salário é a morte. Só os loucos zombam do pecado. Não. Você é boba, pastora. Se eu quiser, eu me livro daquilo ali. Estou ali, de bobeira, eu já ouvi isso várias vezes. Você vai ser arrastado por ele. Não nada. Se eu quiser, eu me livro desse vício. Isso não é vício, eu tenho domínio sobre ele. Ninguém tem domínio sobre si. Ninguém. Então, não vá lá deixar ser tentado. Porque você não vai conseguir sair, sabe? Do estrangulamento do pecado. Não zombe do pecado. Só os que amam a destruição se rendem aos seus caprichos e enganos. O pecado escondido, olha, irmãos, o pecado escondido é pior do que o revelado. Adoecem a alma, trava a jornada da vida e entristece o Espírito Santo. Existem algumas pessoas que pecaram anos atrás, mas que nunca tiveram a coragem de confessar o seu pecado. De tamanho vergonha que é o pecado.
Amados irmãos, se esse pecado não for confessado, ore a Deus, porque Ele vai enviar pessoas que são dignas de te ouvir e de orar por você. Porque se esse pecado não for confessado, ele trava a jornada da sua vida e entristece o Espírito Santo. Quer ver? Coloca aí. O pecado escondido impede o indivíduo de prosperar. Toquei no teu bolso. O pecado escondido impede o indivíduo de prosperar. Então confesse e largue. Confesse e largue. Confesse para alguém que você confie, que tem Deus na sua vida, porque essa pessoa vai orar por você e ali vai morrer o problema. Então, confesse o pecado escondido, para que a sua vida seja livre. Livre. O seu vigor, o vigor do pecado, se torna em sequidão de estio e sua paz evapora-se nas brumas de uma consciência atribulada. Vai viver a vida toda, mas eu já confessei meu pecado para Deus. Eu já confessei meu pecado. Tiago, o livro de Tiago fala, confessa o pecado e deixa. Tem que confessar. Irmãos, eu não lamento te falar isso, não. Eu te falo isso para a tua total libertação. Até mesmo de quem está nos vendo, de quem está nos ouvindo. Porque existem pecados antigos que precisam ser declarados, confessados, para que sejam soltos, pessoas sejam libertas e a sua vida corra com fluxo abençoador. Porque aonde houver brecha, você não vai ver Deus. Então, a única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. E não basta confessar, é preciso também abandonar o pecado. Não é arrependimento e novamente arrependimento. É arrependimento e frutos de arrependimento. Eu não estou falando você sair por aí confessando teu pecado para todo mundo, não. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. Mas existe alguém de Deus na tua vida que você vai confessar e vai orar e vai cancelar e vai fechar aquela brecha. E a sua vida vai fluir, não vai ser mais impedida de prosperar. Isaías 2,5, que é o nosso versículo base, diz: vinde, ó casa de Israel, e andemos na luz do Senhor. O profeta está convidando. O profeta Isaías nos chama a andar na luz do Senhor. E o que isso significa? Significa que Deus é luz e quem anda na luz tem a comunhão com Ele. Não é assim? Nos tempos de Noé, nos tempos do dilúvio, Noé andou com Deus e os moradores da terra zombavam de Noé. Mas Noé, a Bíblia diz que Deus andava com Noé. Ande na luz, só na presença dele podemos sair da escuridão do pecado. Só na presença do Senhor. Não adianta você buscar refúgio em outro lugar. Só na presença do Senhor que nós podemos sair da escuridão do pecado, das trevas do engano, para vivermos em santidade. Está escrito: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Isso está em 1 de João 5. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Isso está em João 8,12. Então, se Jesus diz que ele é a luz do mundo e quem anda com ele não andará em trevas, significa que tem que ter uma entrega, não é?
Não é só você olhar a palavra. Não, eu sou de Jesus, eu ando com Jesus, então eu não estou em treva. E é como está a sua caminhada. Como está a sua maneira de falar. Como está o teu coração, a tua mente, que vive pensando mal de fulano, Beltrano, Ciclano, de Joana, de Joãozinho. Então prepara a tua mente. Se a tua mente é o teu problema, coloca diante de Deus. Se os desejos da tua carne te põem em perigo com o Senhor, coloca diante de Deus. Se você tem um pecado embutido na tua consciência, no teu ser, que você tem vergonha e morre por causa disso, só mencionar, você desvia a sua consciência, confesse. Confesse, largue. E você vai ver a glória do Senhor na tua vida, se você não vai prosperar nessa vida. Ora, é a palavra do Senhor que te garante. Então, João disse que Jesus é a luz dos homens. E a luz que resplandece nas trevas, e as trevas não podem prevalecer contra ela. A luz que ilumina todo homem é Jesus. Isso está em João 1, do 4 ao 9. Então, isso significa que o pecado é treva, e para andar na luz do Senhor, nós precisamos nos apartar do pecado. Então, este mundo que jaz ao maligno é o quê? Tenebroso. Ah, mas ele tem coisa aí que a nossa carne gosta dessa, não é? Olha, irmãos, eu vi um Rios miudinho, em que a pessoa estava lá dançando, pulando, sambando, e ela cantava lá uma música que eu nunca ouvi na minha vida, mas dessa vez eu ouvi. Meu nome é P de pecado. O quê? Uma pessoa que há pouco tempo disse para mim que estava convertida. Então ela falou, eu tenho P Eu não, Jesus, não quero saber disso. Então, estava dançando, eu tenho P do pecado. Meu nome é P de pecado. E uma pessoa que diz que é crente. Crente que é. Porque o crente jamais vai mencionar uma frase dessa. Que é P de pecado. Que é isso? Que eu nunca ouvi isso na minha vida. Pois estava lá. Ela dizendo, eu sou o P do pecado. E com a taça de cerveja na mão. Aí mas não foi essa mesmo que falou para mim há pouco tempo? Eu estou em Jesus? Que história é essa? Que história é essa, irmãos? Gente como essa inflama outros. E aí você vai poder dizer, nossa, se fulaninha pode, por que eu não posso? Irmão, não tenta a sorte, pelo amor de Deus. Porque se a senha chegar de repente, você conhece a tua senha? Eu não conheço a minha, mas eu me preparo para aquele dia. Se a senha chega de repente, o seu nome vai ser P de pecado. E aí você vai dançar lá no inferninho. Mas, Senhor, eu me converti. Você o quê? Você declarou para o mundo ouvir que o teu nome é P de pecado. É uma coisa terrível isso. O pecado é um caminho de escuridão. E nesse caminho tenebroso, as pessoas nem sabem em que tropeçam. Eles nem sabem no que tropeçam. Eles estão tão impregnados de pecado, tão sem visão, estão no mundo das trevas que não sabem aonde tropeçam. Eles desembocam em um abismo de trevas eternas. Não queira isso para a tua vida. Lute pela tua família, ore pela tua família.
Se você não tem filhos cristãos, continue orando pela tua família. Porque é debaixo das asas do Altíssimo que você encontra eterna redenção para você e tua família. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele prometido, certamente cumprirá. Então, se você tem pai ou mãe que não é crente, ore por eles também. Deus não está com os seus ouvidos agravados. Os ouvidos dele estão abertos a toda a oração que você fizer neste lugar, na comunhão dos santos, dentro do teu quarto com a porta fechada. Deus é Deus. É Deus poderoso, é Deus de milagre, é Deus fiel, é Deus que justifica os seus santos. Nenhuma promessa de Deus vai ficar invalidada. Você tem que acreditar em Deus, tem que pôr a tua confiança. Amigos passam, essa terra passa, tudo passa. Herança passa, riqueza passa, os céus passam, mas a palavra do Senhor permanece. O que ele quer dizer com isso? É a minha palavra vai permanecer até o dia que você entrar aqui na glória, porque eu e você vamos ter um papinho. É o dia do juízo. E que ele vai, olha só, você teve ensinamento assim, assim, assado, assim, por que você não prevaleceu? Por que você não foi transformado de glória em glória? Por que você amou mais o pecado do que a minha palavra, do que andar na minha luz? Porque eu sou Deus que eu te amei com amor eterno e que andava do teu lado, e o homem preferiu andar em trevas. A igreja tem que ser santa. E se sair todo mundo da igreja por causa da palavra da salvação, que saiam. Porque a igreja de Jesus fala de santidade. Fala de obediência, fala de vida de intimidade com Deus. A igreja do Senhor fala de uma caminhada constante rumo à Nova Jerusalém. A igreja do Senhor não fala de Halloween. A igreja do Senhor não fala de oba-oba. A igreja do Senhor fala da palavra dele. Ele não inventa, a igreja do Senhor não inventa moda. A igreja do Senhor é a palavra. Porque a igreja do Senhor, quem é o cabeça? Jesus. Quem é a videira verdadeira? Jesus. E eu não vejo na Bíblia, em lugar nenhum, que se tenha algo a mais da palavra. Porque nós queremos ser guiados pelo mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então, quando você grita, Senhor, ele vai dizer, tá me gritando por quê? Qual foi o dia da tua comunhão comigo? Qual foi o dia do teu exercício da palavra comigo? Você amou o presente século. Você amou as coisas desse mundo. Você amou as amizades que não tinha nada a ver comigo. Você preferiu ter comunhão com eles do que ter comunhão comigo. E agora tu me gritas? Acha mesmo que verás Deus na terra dos viventes? Não verá, irmão. Eu lamento informar que os céus estarão fechados, os céus estarão como bronze, não cairá uma gota, um orvalho da bênção do Senhor sobre nossas vidas, se a gente continuar andando nesses caminhos tortuosos. Deus, ele não tem comunhão com as trevas. Ele é santo, santo, santo. A Bíblia diz que os anjos dele declaram santo, 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 e com uma asa eles tampam o rosto de tão poderoso e santo que é o nosso Deus. Aí falam, mas Deus é amor, é fogo consumidor também.
Então, se os próprios anjos dele tampam o rosto na presença do Altíssimo, quem somos nós para fazer diferente? Ele nos tirou de um tremendal de lama, de um poço, de um abismo profundo, sem volta. Porque quando nós descermos da sepultura, acabou o tempo. Acabou tudo. Então essa é a hora de você começar a se exercitar em Cristo e na sua santa palavra. Essa é a hora. E se Deus te chamou para você ouvir isso, é que Ele requer de você uma vida de santidade com Ele. E que Ele te ama tanto, 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 que Ele te separou do mundo. Então não insista em estar em comunhão com o mundo. O mundo vai te levar a um dia de juízo fatal. É isso que vai acontecer. Eu não estou falando que você tenha que deixar de falar com as pessoas. Não é nada disso. Fale com as pessoas, seja de bom grado, tenha simpatia, mas não tenha comunhão. É bem diferente. Sabe? É bem diferente. Certa vez um pastor falou para mim, ué, pastora, mas a gente não tem que estar lá junto? Eu não vejo nada disso aí, não. Não vejo Paulo falando nas epístolas dele que ele foi no bar da esquina tomar uma cervejinha para tentar convencer o incrédulo. Não vejo. Não vejo mesmo. Vida com o Senhor é vida de santidade. Já vamos caminhando para os momentos finais. Então, os que tropeçam desembocam em um abismo de trevas eternas. Então, para andarmos na luz, precisamos fugir dessa estrada larga que nos conduz aonde? À perdição. O diabo é das trevas. Ele não suporta a luz. Seus agentes também atuam onde há fumaça, onde a luz é toldada. Sabe os toldos, assim, que coloca assim? Ó. Então, onde a luz é toldada, onde o sol da verdade não brilha, é as trevas do diabo, onde reina a confusão, onde impera a escuridão, onde prevalece as trevas, aí o diabo oprime. E algo muito maior, olha isso, aí os gafanhotos do inferno trabalham à vontade. Eu perdi isso, eu perdi aquilo. Nossa, eu tinha aquilo, mas eu perdi. Mas nós ouvimos hoje um testemunho e falou, eu me vi assim, eu me vi assada, e de repente eu tive tudo. O testemunho é feito para fortalecer a igreja do Senhor. É para dar honra e glória ao Senhor. É exemplo de quem anda na verdade, de quem suporta as angústias da vida. Então não permitam que os gafanhotos do inferno trabalhem à vontade na sua vida. Apartem-se do mal. É por isso que precisamos andar na luz. Deus é luz. Quem anda na luz não tropeça. Quem anda na luz sabe para onde vai e não é enredado pelos ardis de Satanás. Logo, logo, quem anda na luz vai entender a armadilha. Isso aí é uma armadilha para mim. Isso significa que Deus nos convida a andar com Ele. E em sua luz. Não é assim, ó. Como é que se fala? Aquela luz que é penumbra, né? Penumbra. Deus não chama você para andar em penumbra. Um pouquinho escuro, um pouquinho claro. Isso não existe. Deus te chama para você abandonar o pecado e andar em plena luz. Então Ele te chama, te convida a andar com Ele em sua luz, rumo à cidade santa, onde jamais haverá noite. Porque ali
o Cordeiro será a sua lâmpada. A Bíblia diz que você e eu somos o quê? A luz que andamos na terra, sal da terra e luz do mundo. Os filhos são multiplicados em luz. Então não seja aquela luz queimada, pelo amor de Deus. Tem o pisca-pisca? Aí tá lá, queimou uma lâmpadazinha. Não sejamos essa. Mas vamos brilhar cada vez mais na luz do Senhor. Na luz do Senhor. E da referência do Espírito que está em nós. Porque a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. O que está em você é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. A jornada cristã é uma caminhada na luz, numa estrada de santidade e pureza. Isso é muito difícil. A senhora não sabe onde eu trabalho? Ok. Mas Deus te chama a santidade. E você sabe lá se onde você trabalha tem alguém que anda em trevas e que é um eleito do Senhor e que Deus te colocou lá para ele ser luz também? Você não vai querer ser trevas porque você é a minoria. Aliás, muito mais os que estão com você do que aqueles que estão aí nesse mundo. A carruagem de fogo com anjos observando a tua vida. Então, se no reino das trevas vivíamos numa escuridão lôbrega, agora andamos na luz da verdade e da santidade. Se no império das trevas vivíamos oprimidos por amarga escuridão, agora somos verdadeiramente livres. Faça jus o teu chamado. Se no império das trevas estávamos perdidos e mortos em nossos delitos e pecados, agora temos vida e caminhamos seguro rumo à pátria celestial. Abandone o pecado, aborreça o pecado, volte-se para Deus, ame a Deus e não o pecado, ande na luz. Amém? 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 Assim disse o Senhor, para a glória do nome dele. Louvado seja o teu nome, Senhor. Curve tua cabeça. Senhor, nós louvamos o teu nome, engrandecemos, Senhor, o teu Santo Espírito. Tua palavra foi pregada e que se a palavra, Senhor, que essa palavra, Pai, ela navegue, Pai, rumo aos corações que precisam ouvir para serem transformados de glória em glória. O teu povo, Senhor, o teu povo, Jesus, nós precisamos da tua presença. Precisamos andar na tua luz, porque quando gritarmos por socorro, o Senhor dirá: eis-me aqui, filho e filha minha. Eu sou o teu Deus, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, nunca, jamais te abandonarei. Eis que eu tenho escrito nas palmas das minhas mãos o teu nome, e ninguém lhe causará dano algum. Ninguém poderá arrebatar-te das minhas mãos, pois tu és meu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós engrandecemos o Rei da Glória. Te adoramos, ó Deus, Cordeiro Santo do Senhor, em espírito e em verdade. E que essa semana, Pai, seja uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana onde, ó Deus, possamos ter experiências contigo, Pai. E que lancemos fora todo o nosso eu e que Cristo cresça de maneira
sobrenatural na nossa vida, em o nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, Senhor. Coloca, Deus, o caminho de vitória na vida do teu povo, em o nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós. E a igreja que anda na luz do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, santo, santo,